L-E-R. A pronúncia correta é LER, com E aberto, e quer dizer lesões por esforços repetitivos. Nos próximos 4 blocos deste programa de prevenção, você vai saber o que é, por que ocorre e como prevenir esta doença. No tempo em que o homem era nômade e o processo de produção era unicamente extrativista, as lesões por esforços repetitivos não eram conhecidas. As distâncias eram muito longas e o corpo humano tinha que estar sempre em forma para andar, pescar, caçar e correr. Além de fugir de perigos tortuosos, como tempestades, vulcões, cataclismas e dinossauros. Dinossauros? Aqui na pré-história? Quando o homem apareceu na Terra, esses bichos já haviam desaparecido há muito tempo. Com a invenção do primeiro instrumento, o homem estendeu seu campo de ação corporal, mudando completamente a forma de trabalhar. Ao invés de simplesmente subir em árvores, o homem passou a utilizar uma vara, por exemplo, para colher seus alimentos. Mas, logo depois disso, o ser humano cansou de ficar à mercê do que encontrava e resolveu ter em maior quantidade o seu cardápio preferido. A agropecuária foi inventada, o artesanato foi desenvolvido e o homem tornou-se sedentário. Nesta época, seus movimentos físicos ainda eram amplos, afinal, ele tinha bastante tempo para cuidar sozinho de absolutamente tudo, da matéria-prima até o produto final. Uma trabalheira danada. Com o passar do tempo, a humanidade cresceu muito e as novas descobertas levaram à Revolução Industrial. Os processos tornaram-se cada vez mais complexos e sofisticados para uma produção de bens de consumo em grande, enorme e imensa escala. Chegamos, enfim, aos tempos modernos. O desenvolvimento tecnológico da humanidade gerou um aumento espantoso da produção, a divisão parcial e sucessiva das tarefas e também movimentos físicos restritos, repetitivos e em alta velocidade, com tensão estática no resto do corpo. Na sociedade atual, somada ao sedentarismo do homem moderno, isto tudo resulta em lesões corporais, pescoço, costas, ombros, braços, cotovelos, punhos e mãos, são os locais mais atingidos do corpo. Músculos, nervos e tendões podem inflamar e você começa a sentir algumas dores indesejadas. Câmera, será que a gente pode mudar um pouquinho o enquadramento? Obrigada. A prevenção e o diagnóstico precoce evitam nomes estranhos como síndrome do túnel do carpo, tenossinovite, tendinite, síndrome tensional do pescoço, entre outros. Lesões por esforços repetitivos ou traumas cumulativos. O que são? São lesões de músculos, nervos e tendões nos membros superiores, ocasionadas pela utilização biomecanicamente excessiva dessas estruturas, sem a devida recuperação, sem o devido tempo de recuperação que normalmente seria necessário para preservar a integridade dos tecidos. As lesões no sistema músculo-esquelético se constituirão nas principais doenças do trabalho no século XXI. Essas lesões são as mais frequentes na Previdência Social. De cada 100 trabalhadores que têm algum tipo de doença ocupacional, 53% são devidos às LER. São lesões extremamente frequentes em todo o mundo. Segundo The New York Times, a OSHA estima que hoje 100 milhões de pessoas sofrem de estágios variados de LER nos Estados Unidos. 40% da força de trabalho já tem lesões originadas por digitação, clique de mouse e pelo uso continuado das teclas de comando. Os grandes fatores desencadeadores são a má postura e, segundo, por fatores organizacionais que originam tensão excessiva
um nível de tensão inadequado que favorece esse tipo de lesão. Mas afinal, o que é ergonomia? Ergonomia é o conjunto de ciências e de tecnologias que procura a adaptação confortável e produtiva entre o ser humano e o seu trabalho, basicamente procurando modificar as condições de trabalho, melhorar as condições de trabalho, adequando-as ao ser humano. Mas sempre o objetivo da ergonomia é conforto e produtividade. Mudança do imobiliário e da organização do trabalho são medidas que dependem de investimentos para serem implementadas por qualquer empresa. Existem medidas preventivas simples que podem ser adotadas de imediato pelo próprio funcionário, tais como a adequação postural ao mobiliário existente e exercícios compensatórios. Veja no próximo bloco. O que nos interessa aqui é aprender a adequar. Isto é, saber utilizar o mobiliário de trabalho e posicionar os equipamentos do modo mais adequado às nossas características físicas. Tudo isso porque no decorrer do tempo, a atividade contínua em posturas erradas pode causar um desconforto físico indesejado e muito duradouro. A altura do encosto da cadeira deve ser regulada de modo que a sua região lombar fique totalmente apoiada. A inclinação do encosto deve permitir sempre que o seu tronco forme um ângulo reto com as suas pernas. Evite permanecer continuamente flexionado para frente ou para trás. Procure apoiar as suas costas no encosto da cadeira. Trabalhe com os seus cotovelos o mais próximo possível do nível da superfície da mesa. Para isso, ajuste a altura do assento da cadeira conforme a sua altura. Evite também a posição semi-sentada. Procure ocupar sempre o assento inteiro. Procure manter apenas o necessário em cima da mesa. Assim, você terá um espaço bem mais confortável para o trabalho. As posturas corporais corretas adotadas no trabalho e no seu dia a dia contribuem significativamente na prevenção de LER. São cuidados que deverão ser observados sempre. Agora nós vamos fazer uma sequência de exercícios compensatórios. Em primeiro lugar, é importante observar a distância entre os pés. A distância deve ser observada a distância mais ou menos do tamanho do seu ombro. Em segundo lugar, a gente deve observar uma pequena flexão de joelho para que a lombar fique numa posição confortável. Outra coisa que a gente deve pensar é que em cada posição de exercício, a gente deve ficar em torno de 10 a 15 segundos nessa posição de alongamento máximo. Então vamos começar. Vamos lá? Então, vamos fazer uma flexão de cabeça, um movimento bem lento para não sobrecarregar nenhum músculo. Vamos lá. Flexiona, mantém nessa posição, sentindo toda a musculatura alongando. Voltou. Vamos lentamente rodar para o lado direito, mantendo essa posição. Vamos para o outro lado. Sintam a musculatura alongando. Voltou. Agora nós vamos fazer uma inclinação da cabeça, de forma que a orelha, como se eu quisesse tocar essa orelha no ombro, sentindo bem a musculatura do lado esquerdo alongar. Para o outro lado, vamos deixar bem alongada essa região. Vamos curtindo a música, vamos sentindo essa música. Voltou. Agora, vamos fazer uma circundução da cabeça, um movimento muito lento, sem forçar, sentindo toda a cabeça rodando para um lado, agora para o outro lado. Voltou para a posição. Vamos começar agora a mexer a região de ombro.
Em primeiro lugar, vamos elevar o ombro direito. Ficou, soltou. O outro ombro esquerdo. Soltou. Os dois agora, ao mesmo tempo, lá em cima. Soltou. Vamos agora colocar o ombro para frente, os dois ao mesmo tempo. Forçando bem, alongando bem a musculatura da região das costas. Voltou. Agora, ombro para trás. Forçando bem a região peitoral. Voltou. Vamos fazer uma circundução nesse ombro, rodando ele para frente. Bem lento, como se eu quisesse soltar esse ombro. Agora, vamos fazer para trás. Um movimento lento e completo. Parou. Vamos fazer agora, colocar a mão direita à frente e a mão esquerda vai puxar o cotovelo em direção ao tronco, de forma que a gente vai alongar a região de ombro e também de braço. Voltou, o outro braço à frente, tracionou, alongando bem a musculatura de ombro e do braço esquerdo. Soltou. Agora, mão direita acima da cabeça, nós vamos colocar a palma da mão no dorso e com o braço esquerdo nós vamos tracionar o braço, alongando toda a região do ombro e lateral do nosso tronco. Trocou, braço esquerdo, flexiona, apoia nas costas e o braço direito vai tracionar então o braço esquerdo. Não esqueçam da posição de joelhos flexionados, isso é muito importante. Voltou. Agora nós vamos fazer o mesmo movimento com o braço direito flexionado e o esquerdo vai entrelaçar com o braço direito. Quem não consegue fazer esse exercício de unir as duas mãos, pode usar um casaco ou uma toalha. O outro lado. Relaxou. Agora nós vamos começar a fazer um movimento, principalmente para alongar a musculatura das costas. Então, os braços acima da cabeça. Vamos como se eu quisesse espreguiçar. Vamos tocar lá em cima, o máximo que puder. Soltou. Vamos agora para frente. O máximo que puder, como se quisesse se espreguiçar. Alongando bem a musculatura das costas. Voltou. Vamos agora para a musculatura peitoral. O alongamento indo bem para trás. Relaxou, soltou. Agora vamos começar com a região lombar e também das costas. E para isso a gente precisa então utilizar a cadeira do próprio ambiente de trabalho. Agora nós vamos fazer exercícios para a região das costas e região lombar. Então vocês coloquem a mão na nuca com os braços. Nós vamos forçar para trás, forçando então, alongando a região peitoral. Numa posição de perfil, vocês vão forçar bem então os braços para trás. Depois vocês vão soltar o braço esquerdo e nós vamos fazer uma flexão de tronco para a esquerda, alongando bem a musculatura lateral do tronco. Voltou. O outro lado. Alongando agora bem
o lado esquerdo. Voltou. Agora vamos relaxar bem a região lombar. Vamos afastar um pouquinho do encosto e vamos fazer uma flexão de tronco à frente. Então nós vamos deitar sobre o joelho, numa visão lateral, relaxando bem a musculatura das costas, principalmente região lombar. Para voltar, apoie a mão no joelho e vamos subir lentamente o tronco até a posição sentada. Agora vamos fazer a sequência então das mãos. Agora nós vamos fazer uma série de exercícios de alongamento para a região de antebraço e punho. Então, primeiro vocês coloquem a mão esquerda à frente e com a mão direita vocês vão fazer uma pressão, né, de forma que vocês vão forçar essa região do punho para fazer um alongamento. Mantenho de 10 a 15 segundos. Vamos trocar de mão. Soltou. A mesma posição, só que agora nós vamos fazer com a palma da mão para frente. E vamos forçar, então, os dedos para trás, alongando bem a região de antebraço e punho. Trocou. Soltou. Agora, com as duas mãos unidas, nós vamos entrelaçar os dedos e também os cotovelos. Nós vamos fazer uma rotação para a esquerda, uma rotação máxima. E ficar nessa posição. E voltando, completa para o lado direito. Relaxou. Agora nós vamos fazer alguns exercícios pegando principalmente punho e mãos. Então vamos unir as mãos com os cotovelos numa posição fixa. Nós vamos movimentar então que a mão esquerda vai ser empurrada pela mão direita, fazendo o movimento então para o lado esquerdo. Cuidem os cotovelos para que eles não saiam do lugar. Voltou. Para o outro lado agora. Voltou. Agora nós vamos fazer o movimento para frente, deixando os cotovelos ainda fixos, na posição máxima. Não esqueçam que é importante o alongamento ser de 10 a 15 segundos. Voltou. Agora em direção ao peito. Voltou. Unindo agora os dedos, as polpas, nós vamos fazer uma força uns contra os outros, de maneira que a gente fortaleça a musculatura da mão. Então vamos fazer um movimento lento, mas ao mesmo tempo com força. Mais uma vez. E podemos voltar então à posição inicial. Essa foi uma sequência de exercícios compensatórios para lesões de esforços repetitivos. Esperamos que você faça um bom uso deste programa. Não esqueça de executá-lo diariamente. Adotar uma postura corporal adequada e criar o hábito de fazer exercícios preventivos, praticar algum tipo de dança ou esporte, ajuda qualquer habitante deste planeta a enfrentar estes e outros tipos de problemas do mundo moderno, como, por exemplo, manter um corpo saudável e em boa forma.